Bom dia, que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas e que a paz dele reine em nossas almas. Vamos lá. Hoje nós falamos sobre o capítulo Processo de Autocura do livro Plenitude. Um dos capítulos que eu mais gosto dessa obra, interessantíssimo, porque foca em algo que eu acho crucial, que eu vou deixar aqui no nosso varalzinho imaginário para buscar daqui a pouco, para poder dizer que era esse o ponto que eu acho crucial para que a gente consiga essa tal dessa cura que necessitamos. Mas quando falamos em cura, do que a gente está falando verdadeiramente? O que é cura aí? A palavra cura, quando a gente pensa em cura, a gente pensa no significado de dicionário, que é a remissão total de sintomas de um determinado transtorno, de uma determinada enfermidade. Pensamos em cura nesse sentido, de remissão de um problema. Só que a palavra cura tem um amplo espectro para a gente pensar, para a gente refletir. Afinal, a palavra cura é algo realmente complexo. A gente precisa focar nela aí. Vamos então destrinchar. Sim, existe o significado habitual de cura, que é remissão total dos sintomas. Beleza, ótimo. Isso aí é ótimo. Seria o ideal que a gente vivesse esse tipo de circunstância, mas em diversos momentos isso não é possível. Então a gente vai à etimologia da palavra. A palavra cura, que vem do grego, e que também compartilha um pedacinho do radical ali com outras palavras, como por exemplo, curador. Em curador, não estou falando de quem cura a saúde de alguém, eu estou falando de curador, alguém que cuida de algo. Curador das obras de arte, curador legal, no sentido de curatela. Então isso aí quer dizer o quê? Curar quer dizer cuidar. Olha que interessante, muda aí um pouco o olhar então, né? Amplia a perspectiva. Curar como cuidado. Além disso, também tem outro significado da palavra cura que é interessante também para a gente refletir. Vocês já devem ter comido queijo alguma vez na vida e obviamente já ouviram falar, ou se não ouviram, estão ouvindo agora pela primeira vez e vão ficar curiosos, dos queijos curados. Tadinho, eles estavam doentes, era? Não, eles não estavam doentes. Eles foram maturados, ou seja, cura como uma maturação, cura como um amadurecimento. Opa, a gente amplificou bastante então a palavra cura a partir de agora. Então, quando a gente pensa em cura, estamos falando também de cuidado e de maturação. Isso é importante para a gente ampliar os olhares e compreender os caminhos que Joana nos propõe, porque ela fala de 4 passos para a gente conseguir angariar na alma essa autocura de que tanto necessitamos. Lembrando que o tempo inteiro ela trata isso como um processo. É um processo de autocura. É uma coisa gradativa que vai do simples ao complexo. Por isso é um processo. Vai sendo processado. Ok? Então isso é algo que vai exigir de nós cuidado e maturação. Feito esse adendo, a gente então vai ao texto pegar a fala dela. Ela começa já trazendo um termo interessante que a gente ouve pouco nos meandros espíritas. A gente ouve pouco a palavra bioenergia. Ela fala sobre isso no texto. E aí é interessante para a gente refletir. Ela está falando o que de bioenergia? Aquela energia sustentável que a gente extrai da biomassa? Não, acho que não é isso. Não. Acho que isso é um termo mais da engenharia, né? Aí é outra perspectiva. Não é esse tipo de bioenergia que ela está falando. Ela está falando de outro nível de bioenergia, que é da energia sutil que nós temos,
que nos propicia o existir orgânico. Se a gente vai a Kardec, a gente vai compreender que esse termo é utilizado por ele de diversas maneiras, diversas formas, principalmente como fluido vital, às vezes como fluido orgânico, tá? E ele também coloca bastante fortemente a expressão princípio vital. Mas a gente vê esse termo sendo destrinchado em diversas outras perspectivas não espíritas, diversos nomes são dados para essa mesma questão. Aí eu trouxe aqui uma lista de nomes possíveis para a gente refletir. Na cultura milenar chinesa, lá no extremo oriente, vamos encontrar a palavra Qi. Qi, que escreve-se C-H-I, Qi. Que é daí que vem a origem da palavra Tai Chi Chuan, que a gente fala Tai Chi Chuan, aportuguesando, né? Tai Chi Pai Lin, e lá vai a lista enorme de possibilidades técnicas. Qigong, ou Qigong, como alguns preferem falar, que são exercícios práticos que ajudam a pessoa a despertar essa energia, essa bioenergia. Eu lembro quando eu tive a oportunidade de exercitar o Tai Chi Chuan, o Tai Chi Pai Lin, que a gente despertava a energia fazendo palpação de centros de força, fazendo exercício. Estou fazendo aqui bem mal feito, porque nem tem espaço para isso. Eu teria que ter um espaço maior para abrir mais os braços, bater com força, para acordar o Qi. E aí a gente trabalha isso, usando isso a nosso favor para as práticas que a gente vai fazer. Nas artes marciais a gente vê, quem tem filho ou neto, adolescente ou pré-adolescente aqui, já deve ter visto algum anime, algum desenho animado que tem o Qi, porque fulano tem o Qi. Qi é energia, bioenergia, que é despertada e que é usada também nas artes marciais. Saindo da China para o Japão, aquele conjunto de ilhas ali bem pertinho, muda o nome para Qi, que é a mesma coisa no final das contas. Daí surgem artes marciais, como por exemplo o Aikido, que é o caminho da energia harmoniosa, que é uma forma também de você usar essa energia a seu favor. No Karatê, a palavra Karatê significa mãos vazias, você usa o Kiai, que é o grito, você grita para ativar o seu Ki, a sua energia. Aquele isso aí é basicamente para ativar a energia. Parece engraçado, mas funciona, tá? Não é para assustar não é só para isso. Também, óbvio que não é. Mas a outra está preocupada com a gravação, né? Nossa amiga que eu fiz uma caridade para ela estar aqui hoje. Eu nem conheço essa moça que está aqui, mas eu preciso falar que ela está aqui hoje e está comentando aqui, com vergonha de estar comentando sendo gravada, né? Viu, minha amiga? Não se preocupe não, não se importe não, fique tranquila. Ninguém vai falar seu nome não, tá bom? Então, o Qi é essa energia que também é utilizada de diversas maneiras e que se utiliza, inclusive, para mobilizar nossa força orgânica. Tem técnicas interessantes lá no Oriente de manipulação do Qi, que você é capaz, por exemplo, de elevar a temperatura de determinados objetos apenas com a imposição de mãos. A gente vê, por exemplo, o uso disso em termos terapêuticos com o nome que traz essa palavra, né, que é o Reiki. Olha o Ki aí. É exatamente isso que a gente vai ter, a mobilização dessa bioenergia. Aí a gente vai encontrar gente falando sobre isso com outro nome, indo lá para a tradição védica, indo lá para a tradição hindu, o prana, que é exatamente a mesma coisa, utilizando uma outra
perspectiva teórica, uma outra perspectiva filosófica, mas chegamos no mesmo ponto. O prana é essa energia que, segundo os estudos dos Vedas, a medicina ayurvédica fala sobre isso, né? Os pranayamas são os exercícios que a gente faz com a respiração para ativar essa energia. Aqueles pranayamas engraçados que a gente vê a pessoa, às vezes na respiração, está tentando ativar o que o prana, e lá vai a lista de nomes que eu vou trazer aqui, que são vários nomes diferentes para a mesma coisa. O exercício de puxar o ar com a narina, soltar com a outra, puxa com a, depois inverte, puxa com a que você estava soltando. Isso é pranayama, são técnicas para você ativar essas energias. Então tudo isso é parte de uma sabedoria milenar que a gente tem a respeito disso e que infelizmente a gente ainda deixa de lado. Na medicina chinesa, por exemplo, meu Deus do céu, a possibilidade que isso tem na acupuntura, na auriculoterapia, na reflexologia podal, na reflexologia facial, tem várias possibilidades, da mão também, tem várias possibilidades de uso desse tipo de energia, levando em conta que nosso organismo todo traz microsistemas que representam o todo. Então você ativa essas energias dessa forma. Interessante, né? Para a gente buscar, eu tenho buscado muito isso ultimamente. Hoje em dia eu sou o louco das PICs, porque tenho estudado muitas PICs. É o que? Não estou falando aqui de transferência de dinheiro, não. Estou falando PICs de práticas integrativas complementares em saúde. PICs, é nesse sentido aqui, ó. Práticas integrativas complementares em saúde. Então são, sim, eu falei do Ti, falei do Ki, do Prana. São nomes diferentes para a mesma coisa. São explicações diferentes também, é claro, né? Há quem diga, a Kundalini também não seria, não. A Kundalini, na verdade, é uma modificação do prana, que em tese fica ali embaixo do nosso corpo espiritual, aguardando ser despertada, e quando ela é despertada, ela sobe como se fosse uma serpente pelo centro de força, alcançando a divindade. Então, é uma modificação do prana, mas também está dentro dessa lógica. Ah, mas e na lógica espírita é a mesma coisa que ectoplasma? Não, também não é. Ectoplasma também é algo de modificação de um fluido vital, mas é algo que tem muito de biológico. O ectoplasma, dentro do estudo espírita, a gente vai ver, dentro do estudo da biologia, ectoplasma é a parte plasmática da célula, é a parte líquida da célula, é a parte fluida da célula. Isso é o ectoplasma. Então, quando a gente traz isso para cá, a gente entende, por exemplo, manifestações mediúnicas de efeito físico que eram feitas com Peixotinho, com o próprio Chico Xavier. Chegou a acontecer uma vez, aí Emmanuel disse que não era para esse intento de buscar materializar espírito, pelo contrário, é necessário espiritualizar a matéria. Olha que interessante, né? Outra perspectiva. Por isso que Chico não se debruçou sobre isso, por isso que Chico não foi adiante. Até porque ele perdia 2 a 3 quilos a cada sessão de materialização. Então, só aí a gente vê que realmente tem um conteúdo biológico, né? Tem um conteúdo biológico claro aí. Não, gente, por favor, não fiquem rezando, pedindo a Deus para ser médium de efeito físico para poder perder peso. Porque isso não funciona, não é uma boa, por favor. Não é assim, não é tão simples. E outra coisa, não é tão simples mesmo. Já pensou o que é ser acordado de madrugada com um armário de livro caindo, com portas fechando e abrindo, etc e tal, os espíritos ali utilizando o seu ectoplasma sem o seu consentimento? Então não é tão simples assim, tá? Então é preciso que a gente amplie o olhar. Dentro da lógica ocidental, a gente já tem, por exemplo, outras falas interessantes, como a fala de Freud. Ele chama de libido, a energia psíquica, que na sua perspectiva, dentro do seu olhar, é de natureza sexual. Para Jung rompe com Freud, com a ênfase dele com relação à sexualidade. Ele interpreta a libido
Por favor, não é o libido, não existe o libido. Libido é uma palavra feminina, tá bom? Do mesmo jeito que karma é uma palavra masculina. Mandala é uma palavra masculina. A gente fala, mandala, na verdade é o mandala. Então, são coisas que a gente precisa ter cuidado, né? Libido é uma palavra feminina, é a libido. Ok? Então, libido, que é a energia psíquica, para Jung é uma energia psíquica geral, não apenas sexual, como para Freud. Reich, Wilhelm Reich, que foi um seguidor inicial de Freud, depois rompe com Freud, vai fazer a caracterologia e junto com Lowen, depois com a influência de Boadella, também de Pierrato, John Pierrato, eles vão fazer a chamada bioenergética. Aí é bom a gente deixar claro, Reich não é Reiki, tá, gente? Reich, escreve Reich, ó, é Wilhelm Reich. Tá? É um autor da psicologia que trabalha abordagem corporal. Ele trabalha muito a corporalidade na psicologia. E Reich vai falar da libido sendo manifesta no organismo como a energia orgônica ou orgônio, que seria essa bioenergia exatamente do mesmo jeito que a gente está falando das outras coisas. A bioenergia, que no caso ele chama de orgônio. Ok? Que dá margem aí para um monte de polêmica. Eu não vou nem entrar nessas polêmicas de Reich, porque Reich realmente é um cara bem polêmico. Tem alguns textos interessantíssimos, mas tem algumas digressões, algumas distorções aí na obra dele e nos seguidores dele que às vezes assustam um pouco. Ele tem uma crença da possibilidade de, por exemplo, conseguir armazenar orgônio, e aí saiu gente vendendo orgônio, armazenar. Como é que faz isso, pelo amor de Deus? Isso é bem polêmico, eu não vou nem aprofundar nisso. Dentro da Cabala... Ele criou uma máquina, né, para isso? Isso, a questão tá aí, né? Como é que você vai fazer uma máquina para tirar o orgônio dos outros? É bem complicado isso. Mas vamos lá. Dentro da Cabala, na lógica hebraica, no caso, aí é bom lembrar que a Cabala, ou Kabbalah, como até é o nome mais correto de se falar, é uma sabedoria iniciática hebraica. Tá? E na Kabbalah se chama luz astral. Essa energia bioplásmica, essa bioenergia, é luz astral, é assim que eles chamam. Então tem aí, a gente vê ampliações enormes. Deixa eu colocar aqui embaixo. Hebraica. São os judeus, né? Aqui, luz astral. E haja nome, hein? Continua, vamos lá, tem mais. No xamanismo também temos, né? No xamanismo Kahuna, a gente também tem o nome para isso, é chamado de mana. Mana, no xamanismo Kahuna, que é o xamanismo havaiano, da Polinésia também, eles chamam de mana. Que é isso que inclusive pode, dentro de todas essas lógicas, ser canalizado e transmitido. Vários nomes para a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa que a gente vem falando da doutrina espírita desde 1857. Muito antes já havia texto, né, sobre isso, sobre esse assunto. Eu trago aqui alguns dos mais famosos. Eu não estou aqui querendo esgotar, tendo a pretensão de chegar ao fim. Aqui apenas alguns nomes famosos para a mesma coisa. Essa bioenergia que nós somos dotados e que precisamos aprender a utilizar. Nós, na casa espírita, nos utilizamos do passe como uma possibilidade de manipulação e uso terapêutico disso. Mas a gente tem inúmeras possibilidades de uso com relação a isso, desde os druidas na antiga na antiga França céltica. Nós temos ali eles utilizando
a manipulação de energia, a magia. O que é a magia, se não isso? Albert de Rochas, quando se debruça sobre esse tipo de assunto, vai falar sobre a possibilidade de manipulação da energia como sendo essa prática mágica. Roger Bacon, não é Francis Bacon, que é outro. Roger Bacon fala da moderna magia, ele também fala sobre a manipulação da energia, mobilização energética. Falei agora há pouco do Reiki, na igreja messiânica se chama Jorei, que é a manipulação da luz divina, eles canalizam a luz divina. Ou seja, a gente tem inúmeros nomes. Bárbara Brennan vai falar de quelação, que tem outro significado para a medicina, mas para ela é essa imposição de mãos. E a lista é enorme aqui, né? A lista é imposição de mãos. A gente vai ver que dentro da igreja católica, das igrejas cristãs, há imposição de mãos. Quando você vai colocar alguém, empossar alguém em um cargo, há uma imposição de mãos. No casamento, tudo isso a gente está ali. A própria água benta é uma água magnetizada. Não, e bota na cabeça também, né? O mesmerismo, gente. Franz Anton Mesmer, que ensina o magnetismo animal, que é a possibilidade ali de utilizar esses fluidos beneficamente. O Marquês de Pizegui, e lá vai a lista enorme de autores que falam a esse respeito. Diga, minha amiga desconhecida. Camilo, o medo, o pessimismo, o azedume, o mau humor, ele bole com a parte dos elétrons do corpo, né? Que aí diminui as energias, né? É por isso que quando a gente está bicuda, qualquer coisa assim, não tem que vir da paz. Isso é verdade. É verdade. Essa mugida toda. É verdade. Ó, energeticamente a gente vai ajudar o outro na medida em que a gente está, como a gente está. Então como é que eu vou auxiliar o outro se eu não estou bem? Ninguém leva o outro aonde nunca esteve. Uma frase que de vez em quando eu repito aqui. Então é importante que a gente perceba, se eu não estou bem, eu preciso estar bem, eu preciso me tornar uma pessoa melhor para conseguir auxiliar da minha melhor forma. Às vezes eu tenho o auxílio dos espíritos, que vão me utilizar como um canal. Aí eles aliviam. Eles podem fazer, podem aliviar, mas ainda assim eu preciso do meu trabalho íntimo. Doutrina espírita é doutrina de autorresponsabilização. Então eu preciso me responsabilizar e não ficar, não, eu não estou bem não, mas os espíritos vão dar um jeito aqui. Não é assim. A gente só precisa tomar muito cuidado com relação a isso. A ciência tem estudado esse tipo de tema, interessantemente, de forma mais recente, inclusive, tem sido utilizado no âmbito da Rússia, na medicina russa. Estão utilizando a kirliangrafia, já ouviram falar? Para diagnóstico, método diagnóstico. O que é kirliangrafia? É uma fotografia em que a chapa é eletrizada a uma voltagem muito alta, a uma amperagem baixa. Aí a pessoa... Ao contrário? Alguém falou? Eu entendi o contrário. Não, é isso mesmo. A voltagem é muito alta. Ia tirar. E aí, ó, tira-se a foto utilizando aquilo. E aí se vê na foto uma aura ao redor do objeto que está sendo fotografado. E ali é possível, por exemplo, ver com bastante antecedência o surgimento de um câncer, o surgimento de um problema orgânico. Isso coaduna com o que é falado, por exemplo, na medicina vibracional, na medicina tradicional chinesa, o Qi do que é vivido. Porque dentro da medicina tradicional chinesa, eles dizem que existem polos para a manifestação de saúde e de doença. E aí no polo mais vibracional está o Qi, no polo orgânico está o Shui. O que é o Shui? Alguém sabe aqui? Não. O Shui é o sangue. Então, para os chineses, o sangue é uma manifestação orgânica do Qi. E aí com isso, há necessidade de um equilíbrio. E aí eles trabalham sempre levando em consideração o fato de que toda e qualquer doença se manifesta primeiro em um nível profundo, depois em um nível energético
para, por último, em um nível orgânico. E você tratar uma doença não é dar um remédio para a pessoa deixar de ter. É aquela história, né? Para a medicina tradicional chinesa, você tem febre? Pode tirar a febre, não pode tomar um antitérmico. Porque se você toma um antitérmico, o carro está ali sinalizando que está faltando gasolina. Em vez de você botar gasolina, você está cortando o fio que sinaliza que está faltando gasolina. A lógica é essa. Tem sentido, né? A gente vai pegar em termos mais profundos, a gente precisa ir na causa. Na causa. Então, se a doença é uma manifestação de algo mais profundo, você só vai ter uma cura verdadeira se você parar de olhar apenas para a organicidade e olhar para a profundidade do ser. Claro que você vai tratar paliativamente o sofrimento que a pessoa está vivendo, mas não adianta só tratar paliativamente. A pessoa precisa ser tratada de maneira profunda. Inclusive, até porque senão volta depois, né? O problema volta. Inclusive com a ajuda própria, né? De acreditar na medicação, de acreditar no médico. Sim, sim, sim. Ontem sem essa crença não dá pra gente conseguir. Ontem o infectologista falou exatamente isso. Ele falou também que não é legal, que ele pedia, porque ele é... Como é que chama esses médicos que dão aula para quem já é médico? Como é que chama? Preceptor. Sim. Então ele dizendo que não é legal você ir para uma cirurgia zangado, não dormiu bem, bebeu, qualquer coisa que altere a sua normalidade. Que a cirurgia para o paciente isso é péssimo. Porque é como ele fala, bole nos elétrons, eu nunca nem tinha ouvido falar disso, mas tudo bem. Não, de elétrons já, mas não disso no corpo. Mas mexe mesmo, a gente sabe que realmente aí ele há uma fala mudança, que né? por querer ajudar a afetividade, a alegria, isso bole com os prótons, que são sinais de vida. Menina, eu fiquei apaixonada pelo homem. Matsumoto, sim. A coisa de mobilizar, né, a questão da água, né? Sim, você já ouviu falar. Isso é controverso, tem autores que são contrários a essa perspectiva, mas mesmo assim é interessante um exemplo para a gente pensar. Eu assisti essa semana o filme Boa Sorte, não sei se você já assistiu. Não, nunca vi, não. Ela está idética, né? Mas aí no filme mostra parecendo que ela morreu da AIDS. Não morreu da AIDS, não, porque ela estava na clínica, mas ela continuava a usar droga, continuava a beber, e o coquetel deu problema no fígado, e aí ela morreu com problema no fígado. Mas na realidade, ali ela não trabalhou a história dela nenhuma, não trabalhou a emoção, não trabalhou nada. A gente às vezes não leva em consideração que a mudança tem que ser de dentro para fora. A gente fica querendo que a cura seja de fora para dentro. Não funciona dessa forma. Tá? Então, em termos espirituais, em termos evolutivos, em termos existenciais, em termos profundos, precisamos de mudanças. Estamos o tempo inteiro sendo convidados a mudanças. Como diz no livro Primícias do Reino, Jesus, a Maria de Magdala, e que Pedro copia na sua epístola. Ele diz assim: Maria, o amor encobre a multidão de pecados. Não é o tempo, não é a dor que encobre, não é a doença que encobre, não é a expiação que encobre, é o amor que encobre a multidão de pecados. Aí eu lembro de uma fala que eu tive com um amigo, Flávio Santos, que é palestrante conhecido. A gente conversando, ele lembrou de Teresa de Calcutá, quando dizia que é preciso amar até doer. Aí eu brinquei com ele dizendo: não, filho, é preciso doer até amar. Porque é isso que acontece, a gente precisa aprender a amar, né? A verdade é que a gente precisa aprender a amar, e a gente ainda tem tanta dificuldade, estamos ainda tão aprisionados nos nossos egos, nas nossas ilusões, e talvez seja isso parte da doença, né? Eu sempre conto aquela história, você já deve ter me ouvido contar, a história do jovem que vai para o médico precisando de tratamento porque está doente. Aí o médico pergunta: o que você tem? Não, doutor, quando eu aperto aqui dói, quando eu aperto aqui dói, quando eu aperto aqui dói, aqui também dói, aqui também dói. Aí o médico olhou: não entendi, o que será? Mandou para o especialista.
Aí mandou pro especialista em dor, aí foi para outro especialista, aí foi para a capital procurar um profissional bam, chegou lá, o médico olhou, você vai fazer esses exames todos. Primeiro o médico observou, apalpou, auscultou, procurou tudo e não achava nenhum problema, o cara não tinha nada. Geralmente quando não tem nada, manda para o especialista em nada, né? O psicólogo. Que é o especialista em nada, a pessoa não tem nada não, entre aspas. Tem alguma coisa, só que não é orgânico. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Ele não tinha nada, aí o cara fez 1000 exames, 1000 ressonâncias, tomografias, etc e tal, ultrassonografias, fez vários exames. O cara olhando no resultado no fim do dia, aqueles exames, aquele batalhão, aquele calhamaço de exames, nada, não tinha nada. Me diga de novo o que é que você sente. Doutor, quando aperta aqui dói, quando aperta aqui dói, quando aperta aqui dói, aqui também dói, aqui dói, aqui também dói, doutor. Aí o médico coçou a barba, coçou a cabeça e disse: já sei o que você tem. Doutor, diga que ninguém sabe o que eu tenho, doutor. Me diga então, doutor, me fale o que é que eu tenho. Você está com o dedo quebrado. Meu Deus, eu pensei que fosse o dedo. Ó, o dedo quebrado, toda vez que aperta dói. Ou seja, olha que símbolo interessante. Às vezes o que está quebrado é o nosso ponto de vista, o nosso referencial. Ele usava o dedo como referencial para achar a dor. O que está quebrado é isso, é o referencial que a gente usa. A gente enxerga a vida de um jeito doente. A gente tem um ponto de vista adoecido. E por isso a gente vai achar doença em nós. Quando na verdade a doença está por trás dos nossos olhos. É o que está ali mais profundamente dentro de nós. Então a gente precisa estar muito atento, porque essa questão, até essa noção de cura, essa noção de tratamento, essa noção de doença, saúde e tratamento, precisa ser levado em conta. Tem um autor que eu gosto que é Georg, ou alguns falam Georg Canguilhem, que foi professor de Michel Foucault. Foi inclusive orientador da tese dele. Canguilhem, ou Canguignon, como alguns preferem a pronúncia, ele fala que quando a gente tem a noção de saúde e doença, a gente geralmente pensa em uma coisa como sendo oposta da outra. E ele diz que não, que a noção de saúde precisa necessariamente incluir doença. Porque você só é saudável mesmo se seu organismo é capaz de recuperar a homeostase caso haja um desequilíbrio. Ou seja, o desequilíbrio faz parte da saúde, não tem nada de errado, não é o oposto, é parte do processo. Então isso amplia o olhar para a gente perceber que saúde mesmo é a capacidade de voltar a um status ideal, é a possibilidade de voltar ao equilíbrio, é um equilíbrio. Eu gosto de lembrar aquela fala de Buda, que ele fala, quando ele fala do caminho do meio, né? Por exemplo, vamos dizer, aqui está o orgulho desse lado. Do outro lado está o quê? Humildade? É? Não. Para Buda, a virtude está no caminho do meio. Do outro lado está autoindulgência. Percebe como é a questão? Olha aí, para Buda, a virtude é o caminho do meio. De um lado está o orgulho, do outro lado está o extremo oposto do orgulho, que é a autoindulgência. Né? Então, a gente precisa ampliar esse olhar. Então, quando a gente pensa em termos de saúde e doença, a gente tende a pensar dessa forma, né? Como se fosse um oposto do outro. Não é, gente, é o equilíbrio que é a saúde verdadeiramente. Então, a gente precisa levar em conta essa maturação e perceber que o processo de cura exige de nós essa maturação. Hipócrates, que é o pai da medicina, chega a dizer de maneira categórica que o médico não cura. O médico, quem cura na verdade é a natureza. O médico, no máximo, ajuda a natureza a fazer o seu trabalho. E eles nem na medicina veterinária não estão mais dando tantos dias de anti-inflamatório. Eles dão os antibióticos, aí dão um pouquinho de anti-inflamatório,
tipo assim, o organismo age. O organismo que age, né? O organismo Então, age. é isso, a questão tá aí, né? A gente precisa... A lógica da homeopatia é essa, né? Em vez de você combater um sintoma, você fortalece o organismo. Então, o que é que a gente pensa em termos aqui de necessidade de despertar para a cura? É fazer com que a natureza faça o seu papel. Restabelecer o equilíbrio. Restabelecer o equilíbrio orgânico. Então, quando a gente pensa geralmente em doença, em saúde, a gente tem que deixar a natureza trabalhar. Aí eu trago aqui, dentro dessa lógica, a fala de Kardec a respeito do assunto. A gente vai encontrar em Kardec diversos momentos em que ele destrincha a questão do princípio vital ou fluido vital. Aí eu trago aqui, por exemplo, na questão 62 do Livro dos Espíritos. Kardec vai receber dos Espíritos a informação de que o princípio vital é o que animaliza a matéria. Eu acho interessante essa expressão, né? Dá a movimento, a gente vai ter movimento, vai ter ali um instinto, vai ter a partir do princípio vital. É isso que animaliza a matéria. A matéria sem esse princípio vital é só matéria. Então, com o princípio vital a gente tem movimento, a gente tem transformação, a gente tem ali a manifestação, inclusive, do instinto. Diga, Cláudio. Você falando me faz lembrar, o próprio Jesus, quando curou, ele dizia, a tua fé me curou. E ele colocava a responsabilidade justamente naquele que era curado. Se cura mesmo. A tua fé te curou. Então, e ainda completava, né? Ele dizia, vá e não peques mais. Ou seja, deixando bem claro que a razão para o sofrimento, a razão para o adoecimento tinha um conteúdo comportamental. Caiu um lenço aí, gente. Tinha uma razão comportamental. Então, por isso a gente precisa levar em consideração esse olhar para dentro, essas causas profundas. Porque sempre estamos tendo o convite aí de uma transformação. Diga, minha amiga desconhecida. Há uns 20 anos atrás, quando começou o meu processo, você ainda estava aí, menino. Não sei se você lembra, eu andava com mais dificuldade do que agora. O processo do joelho, os exames, é degenerativo, não tem jeito, não sei o quê. Aí eu comecei a ficar agoniada, porque eu tinha umas pernas bonitas, eu gostava de usar saia. Eu, meninona, era aquela saia de Vanderleia, que vocês lembram, né? Então aquilo começou a mim. Aí uma vez eu fui para o médico, um terapeuta, ele olhou para mim e disse assim, Dona Mônica, vamos embora mais profundamente analisar esse seu joelho. Bora, doutor. Às vezes eu achava meio maluquice dele, mas era legal, muito legal. Aí ele, Dona Mônica, vá olhando. Não é sempre o que a gente quer que a gente pode. Agora vamos analisar dessa outra forma. Isso não é o seu desejado, mas é a sua realidade. Então, bora esquecer o joelho e bora partir para outras partes do seu corpo. Olhe seus olhos. A senhora não é uma mulher feia, eu adorei dizer isso. A senhora tem um nariz lindo, a senhora, o homem começou a me elogiar. Aí eu comecei a passar para outra vibe, entendeu, Danilo? Porque realmente eu vi uma tendência a não andar e ando. Agora que o joelho e as pernas são feias, são, mas tem essas calças pantalonas, tem saia grande, então em termos de beleza eu já me resolvi. E tenho convivido com isso durante esses anos todos, numa boa. A última vez que eu cheguei no ortopedista, o especialista de joelho, ele disse, Dona Mônica, eu dou não operatória, senhora. Por que, doutor? Porque eu tenho pacientes aqui com estado muito menos avançado, que o meu já está em desequilíbrio 3, vai até o 4, que ele vai tomar bomba porque é boa, né? Mas a senhora consegue fazer tudo, ele me botou naquela lista, eu bambiei pouquíssimo. Aí eu disse, meu filho, é porque eu esqueci o joelho, estou focando em outras coisas, não ia adiantar, eu ia ficar deprimida, troncha do mesmo jeito, deprimida, infeliz, mal-humorada, Danilo, e não ia resolver nada. Foi realmente uma mudança. Agora não é fácil não, viu? A lógica
Núcleo pobre de novela das 9. Aceita que dói menos. Não, nem sei. A lógica é essa, né? Mas no final das contas a gente tem essa lógica. Bom, mas vamos lá. Eu trouxe também aqui que no item de número 65 do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar do fluido magnético ou elétrico animalizado. No item 80 ele deixa muito claro que esse fluido é transmissível. Olha a questão do passe aí, no Livro dos Espíritos. No item 140A ele fala dos centros de força. Ah, mas Kardec não fala de centro. Fala, assim, pode olhar lá no comentário dele a resposta do item 140A. Ele fala dos focos de força. Ele usa esse termo. Então é centro de força. Ele está falando ali dos chakras, que são esses centros de energia. Tá bom? Então a gente também tem na questão 424 o uso terapêutico da bioenergia com inclusive um intuito de prevenção de desencarnação. É colocado lá, ele fala nos comentários a respeito disso, de algumas pessoas que com a manipulação de mãos, com a imposição de mãos, conseguem inclusive prevenir desencarnação. E os espíritos respondem que são vários os exemplos a esse respeito na história da humanidade. Inclusive a gente vê o próprio Jesus falando, né? Ele vai e diz aquela frase famosa, Talita cumi, ou seja, menina anda, menina levanta, na verdade. O Danilo, e ele fala assim também, o que é mais fácil de dizer, levanta-te anda, ou teus pecados estão perdoados? Exatamente, as duas coisas estão entrelaçadas aí, interligadas. Então é preciso que a gente perceba a possibilidade de uso da energia com fins terapêuticos, e isso está lá no Livro dos Espíritos. Talita cumi, menina, levanta. Talita cumi, eu não sei exatamente se é aramaico ou hebraico, mas é mantido o texto no Evangelho. No Evangelho, os Evangelhos foram escritos em grego, mas por algum motivo o evangelista manteve a expressão Talita cumi, menina, levanta. Não é a fala de Jesus, né? Que chega até nós, né? Uma fala que nos chega. Eu lembro quando eu li textos maravilhosos de Richard Simonetti, por exemplo, quando ele vai falar sobre os milagres de Jesus, parece que está falando comigo. Jesus está falando com você, dizendo assim, ó, levante, bora. Levante. O que é mais fácil eu dizer para você? Seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Então levanta e anda, bora, caminha. Está na hora, acorda. Está na hora da gente fazer isso. Levanta, pega a tua maca e anda. Isso. Aí eu vi uma vez uma pastora que diz, pega a tua maca, pega a tua vida, pega os teus problemas. Pega as tuas coisas. E anda com Isso. É isso aí. É isso aí. Pega a tua maca e anda. Pega as tuas possibilidades, teus recursos e anda com isso aí. É isso que você tem para fazer. Então precisa levar em conta. História de vida, Na questão 556, Kardec traz informação sobre a mediunidade de cura. E aí é nessa questão que Kardec apresenta a cura pelo toque. A cura pelo toque. Olha que interessante. Possibilidade de curar alguém consciente ou inconscientemente a partir do toque. Ou seja, a mobilização dessa bioenergia. Com isso a gente vê que os espíritos também podem nos usar para auxiliar outras pessoas. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, itens 175 e 176. É um item sobre os médiuns curadores. Então quem tem interesse sobre esse assunto, se debruça sobre esse item aí do Livro dos Médiuns, que é um item maravilhoso, um item gostoso de se ler, interessantíssimo e que vale muito a pena. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, nos itens 5 e 12, nós temos também sobre esse mesmo assunto. Cadê outros médios? Qual é o capítulo?
dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, itens 175 e 176. Médiuns curadores. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, itens 5 e 12. E também o capítulo 27 inteiro. Pedi e obtereis. Ali Kardec fala o tempo todo sobre a mobilização magnética que uma prece faz. A mobilização dos fluidos que uma prece é capaz de empreender nas nossas vidas. Segunda parte, capítulo 2. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, itens 175 a 176. Posso passar essas anotações para vocês depois, tá bom? Tá tudo digitadinho aqui, certinho. É porque meu computador deu um problema e ele está na assistência, por isso eu não trouxe isso para a gente colocar aqui para vocês. Eu estou lendo tudo e eu vou disponibilizar isso depois. No livro A Gênese, no capítulo 10, aliás, que livro delicioso é a Gênese, para poder a gente aprofundar na questão da mobilização de fluidos, e em especial quando ele fala sobre as curas empreendidas por Jesus. Ali que a gente vai ver como o vigor da força de vontade de Jesus era capaz de mobilizar fluidicamente a matéria, de tal modo que se deram os milagres. Milagre aí no sentido etimológico da palavra, né? A gente que é espírita sabe que milagre não existe. Milagre, dentro da etimologia, significa algo digno de se admirar, algo miraculoso, ou seja, que você vai mirar, você vai olhar e se admirar. Isso aí existe, ótimo, a gente sabe. Mas nós sabemos que não há derrogação das leis de Deus. Como diz no frontispício da obra A Gênese, Deus mostra a sua grandeza pela confirmação de suas leis e não pela derrogação das mesmas. Então Deus não vai derrogar as próprias leis que Ele criou. Isso seria um absurdo. Então o que a gente chama de milagre, na verdade, está tudo dentro das leis divinas e a gente é que não entende. Diga, minha amiga desconhecida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma vez eu fiz um curso na FEB e que não precisa dizer quem era o palestrante lá, o facilitador. Ele dizia que energia é coisa física, que espírita tem que falar fluidos. E aí? Ele disse isso várias vezes. Porque energia você pode através do seu corpo. Se a gente for muito purista, a gente vira uma pessoa chata. Porque não pode falar desencarne. Porque desencarne significa o que o Margarete faz lá no açougue, que é arrancar a carne do osso. Isso é desencarne. Desencarnação é outra coisa. Então a gente vai começar a ser purista demais, aí a gente vai ter problemas porque vai ficar chato, tá? Fica tudo muito exigente, né? E aí acaba que a gente, por exemplo, numa conversa a pessoa fala a palavra kardecista, a gente sabe que é uma palavra incorreta, mas a gente sabe o que é, a língua está viva e ninguém morre por isso não, gente, tranquilo, não tem problema nenhum. Então eu não gosto muito desse purismo. Tem a verdade disso. De que o espírita só pode falar não, fluido? Não é que só pode. No mundo espírita não existe a energia, porque a energia é física. Na parte espiritual são os fluidos. É relativo, ainda assim eu fico com o pé atrás, porque se você pegar a literatura mediúnica, Irmão Jacó, André Luiz, Charles, você vai pegar uma galera de espíritos aí que não vão concordar com essa fala, que você vê nitidamente ali uma abertura para esse assunto. Outra coisa, usando o termo energia o tempo inteiro. Outra coisa, que no tratamento de cura é o seu pensamento e do que está lá, né, na marca do doente. Você não precisa pegar em mim para que a cura aconteça. Toda a comunicação espiritual não é de mão, só através do pensamento. Aí, por exemplo, eu já fiz vários tratamentos de cura e que a pessoa pegava em mim e eu adorava. Você está entendendo? Aquela mãozinha quentinha. A questão está aí, né? Como disse, os espíritos falam para Kardec o quê? Por exemplo, com relação ao ritual religioso. O ritual é necessário? Aí os espíritos explicam para Kardec que não é necessário. Mas aí
aprofundando essa fala, Kardec pergunta, tá bom, não é necessário, mas é útil? Aí os espíritos dizem, é útil sim. Se tem como finalidade mobilizar quem está envolvido numa situação e exemplificar a circunstância, é útil, então não tem problema nenhum. Então é isso que eu penso também, da mesma forma com relação a isso. Tocar ou não tocar, eu acho que tem que ter a questão do respeito, a gente tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente tem pessoas se utilizando mal do toque, e por isso a gente precisa ter muito cuidado. Mas fora isso, tocar ou não tocar vai depender de como a pessoa se sente para poder fazer aquilo. Se ajuda para ela, tá ótimo, para mim não tem problema nenhum. Tá bom? Então é preciso que a gente amplie os olhares aí. Diga. A palavra kardecista é errado por dois motivos. Primeiro, em termos mesmo da língua, a gente usar o termo kardecista é equivocado, porque, por exemplo, uma mulher que foi descrita por Balzac, a mulher de 30 anos, é a mulher balzaquiana, não é balzacista. Então a doutrina de Kardec é a doutrina kardeciana e não kardecista. Só por isso, kardecista está errado, tá? Mas fora isso, ainda tem outra questão que é importantíssima a gente levar em conta, que é mais importante do que tudo isso. Quando Mendelssohn descobriu Johann Sebastian Bach, ele saiu viajando pela Europa, em tudo quanto é castelo, para procurar as obras de Bach e juntar e mostrar essas obras para o mundo. Aí a gente pega essas obras e chama de obras mendelssohnianas? Não, a gente chama de obras bachianas. É a obra de Johann Sebastian Bach. Então Kardec pega os ensinos dos espíritos, compila e publica. A gente vai dizer que é a obra de Kardec? Não, a obra dos espíritos. Então é espírita, não é kardecista, não é kardeciano. Entende? Por isso o termo é espírita, na verdade. Então, e a gente, porque tem espiritismo de tal jeito. Não, só tem o espiritismo, que é o de Kardec. As outras perspectivas são outras religiões respeitáveis também, que tem vários méritos, a gente não quer jamais desrespeitar ninguém, mas é outra coisa que não o espiritismo. Espiritismo é espiritismo, é Kardec, tá? É a doutrina kardeciana. Mas a gente não vai morrer se alguém falar kardecista, ninguém morre por isso não, tá bom? Mas vamos lá, né? Vamos lá, meu tempo. Então, em A Gênese também temos, no capítulo 10, a Gênese orgânica, os itens 16 a 19, são sobre fluido vital. No capítulo 14, que se chama Os Fluidos, olha aí o nome do capítulo já falando tudo, com a ênfase muito forte no subcapítulo Curas. O subcapítulo Curas, dos itens 31 a 34, a gente vai encontrar ali a fina flor do assunto espírita a respeito dos fluidos vitais, do fluido vital. Então vale muito a pena se debruçar sobre isso. Então com isso, a gente chega finalmente no ponto fulcral do capítulo de Joana, quando ela vai trazer sugestões práticas. E aí, antes de começar a falar dessas sugestões práticas, ela enfatiza muito a questão da força de vontade. Vontade como sendo uma força. Isso me faz lembrar muito Leon Denis. Emmanuel tem vários capítulos sobre a questão da força da vontade. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, fala muito sobre vontade. Outros espíritos também falam, mas eu destaco muito Emmanuel e destaco mais ainda um autor que eu sou muito grato, porque ele traz muita contribuição para a minha vida, que se chama Leon Denis. Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte, no capítulo sobre as potências da alma, ele vai falar daquilo que ele chama da maior potência da alma, que se chama vontade. Aí vale lembrar, né? Leon Denis era maçom. E como maçom, ele obviamente estudou muito, ele era do rito escocês antigo e aceito, que é um rito que fala muito sobre esses caminhos para o crescimento espiritual, que são a força, a beleza e a sabedoria. Quando se fala sobre força, a gente tem um símbolo dentro da maçonaria
de um símbolo de gradações, de crescimento, de amadurecimento. É um conhecimento iniciático, mas sem trazer detalhes, a gente vai encontrar ali um símbolo interessante da caminhada ascensional. Como é que eles falam? Que tudo começa com a força, que aí é representado como a força da vontade. Da força, a gente passa para o próximo nível, que é justamente o nível do trabalho. Só conseguimos alcançar o trabalho através da força. E assim sucessivamente. Do trabalho a gente chega à ciência, da ciência a gente chega à virtude. Aí tem uma longa caminhada na virtude até alcançar a pureza. Da pureza a gente chega na luz, e da luz a gente chega na verdade. A caminhada é essa. São esses 7 degraus, se a gente pode falar assim. Então, nesses 7 degraus, a gente vê que a base é a força. E como eu disse, a força como ali uma espécie de alavanca da vontade. É a vontade que impinge a força. E aí, ele, como maçom, traz no capítulo a respeito da vontade a questão da potência da alma, que a força de vontade é. Como é necessário. Ele é curioso que nesse capítulo, ele começa o capítulo falando sobre felicidade. Ele fala sobre felicidade. Ele começa dizendo a felicidade, que é uma coisa que todo mundo almeja. Todo mundo quer ter ataraxia, não quer? Todo mundo não quer ter ataraxia? Eu não, o que é isso? É doença? Não, não é doença não. A ataraxia, dentro da lógica grega, os gregos falavam em ataraxia como sendo a imperturbabilidade. É uma felicidade de tal modo que as coisas ao meu redor não me perturbam. Eu sou tão feliz que é a minha felicidade que influencia os outros e não a infelicidade dos outros que me influencia. Aí vão dizer que é egoísmo. Não, mas aí é que tá. A minha felicidade eu transmito para os outros. Não é uma coisa só minha, para mim. Então, a ataraxia, que é algo que todo mundo deseja, ele vai dizer que é um assunto que está em todas as grandes filosofias e grandes religiões do mundo. E aí ele diz que ele está falando que na lógica cristã, a felicidade é chamada de reino dos céus. E Jesus diz que o reino dos céus está dentro de nós. Aí ele diz que esse não é um conhecimento introduzido por Jesus, muito menos pelo Espiritismo. Antes mesmo de Jesus, na literatura védica, nós temos falas a esse respeito. Nas Upanishads, no Bhagavad Gita, são muito anteriores ao cristianismo. A gente vai ver, por exemplo, na literatura védica, a fala assim: trazes dentro de ti um amigo sublime que te serves. Olha que fala interessante. Trazes dentro de ti um amigo sublime que te serves. Nós trazemos dentro de nós. Só que nós ainda ignoramos isso. Aí ele cita a literatura persa. Ele vai até a religião persa para mostrar falas também extremamente interessantes. Ele diz assim: vives, olha que fala interessante, vives entremeados por armazéns repletos de riqueza, mas morres de fome sentado à porta. Vives entremeados de armazéns repletos de riquezas, mas morres sentados à porta. Então nós, infelizmente, não conseguimos alcançar esses recursos que nós temos dentro de nós. E aí, ele vai dizer que outro ponto concorde nessas doutrinas todas, para citar só algumas, é que em todos os casos o acesso a esse conteúdo se dá através dessa alavanca chamada vontade. É essa força que faz toda a diferença. Quem é que lembra da escola, o conceito de trabalho? Quem lembra da fórmula de trabalho na escola? Tem algum engenheiro aqui que sabe? Tem. Trabalho. Tem. Distância vezes força. Distância vezes força. Eu era boa nisso, mas agora não lembro não. Força vezes deslocamento. Trabalho é força vezes deslocamento. Galera não tá boa de memória que não, hein? Galera não tá boa de memória. Então, força vezes deslocamento. Se a gente pegar em termos espirituais, trazendo aqui a lei do trabalho,
Porque lei do trabalho é a lei espiritual para nossas vidas. Então, em termos espirituais, como é que a gente lida com isso? Que o nosso trabalho espiritual vai ser a multiplicação da nossa força de vontade pelo deslocamento evolutivo. Então isso é trabalho, é o nosso deslocamento evolutivo sendo multiplicado pela nossa força de vontade. Ou seja, a força de vontade, se ela for nula, o resultado vai dar zero. A gente não vai ter trabalho nenhum. Então por isso a força de vontade, ela é capaz de multiplicar os nossos resultados. O nosso trabalho todo tem a ver com a nossa força de vontade. É absolutamente essencial que a gente utilize bem isso, esse recurso, para mobilizar ao nosso redor fluidos magnéticos que são extremamente potentes. Você vê, por exemplo, uma mãe em uma situação de desespero com o filho. Ela vai aurir, Deus sabe de onde, força física, até para levantar um carro, para conseguir ajudar um filho. É incrível o poder que a gente é capaz de mobilizar com a nossa força de vontade. Então é absolutamente essencial que a gente utilize isso bem. É isso que Leon Denis vai trazer ao longo do capítulo, o bom uso dessa força chamada vontade, dessa potência da alma, como ele diz, chamada vontade. Precisamos aprender a disciplinar a nossa vontade, a focar. E Joana vai ensinar o passo a passo. Ela vai dizer: primeiro, observe-se o pensamento, o seu teor, a fim de que irradie energias positivas saudáveis. Presta atenção no que você anda pensando, em como você anda alimentando a sua mente. Presta atenção na sua mente, em que você tem focado. Precisamos estar atentos a isso. Como você tem alimentado a sua mente, que tipo de informação? Está alimentando a mente com inutilidade? Tome muito cuidado. Já citei aqui algumas vezes, né, que a mente da gente, a quantidade de informações que a gente traz para a mente da gente, essas informações vão se tornar o ruído de fundo da nossa mente. Então, qual é o ruído de fundo que você quer ter na sua mente? Muito cuidado com perda de tempo. Muito cuidado com informações infelizes. Às vezes as pessoas gastam horas e horas do dia assistindo programas de TV, programas jornalísticos que, infelizmente, em vez de ajudar, estão atrapalhando a vida da pessoa. Eu lembro de uma mensagem de Irmão X, que eu li há muitos anos, eu devia ter uns 17 para 18 anos, que ele fala, eu nem me lembro em qual livro, já tem tanto tempo que eu nem me lembro em qual livro que ele fala sobre isso. Que é justamente o quê? Um casal, que ao redor desse casal, meu Deus do céu, acontecia vários acidentes, desastres, assaltos, não sei o que, várias coisas, quando na verdade eles não percebiam que eram eles que estavam indiretamente imantando aquela situação como um imã magnético. Aí eu volto ao livro Dias Gloriosos, que eu cito tanto, de Joana de Ângeles, que o livro todo ela fala sobre esse poder mental que a gente tem de usar a nossa mente como um imã, como um magnético, como um polo magnético ali. Então que a gente utilize isso positivamente, que a gente saiba utilizar isso para o bem. Por exemplo, a qualidade de palavras que a gente usa, nosso jargão. Se a gente vive falando palavrão, aí eu lembro de Minutos de Sabedoria, tem uma mensagem que fala isso, né? Cuidado com os palavrões, porque os anjos de Deus saem aterrorizados e com isso eles se afastam. E aí você fica à mercê de quem não se assusta com esse tipo de fala. Agora, o palavrão tem muito a ver com a regionalidade, né? Eu não sei se eu devo falar o nome do estado, inclusive minha filha mora lá. Mas, gente, eles dizem uma frase, 4 palavrões. É impressionante. É cultura, é tudo cultura. A questão está aí, ó. Quanto mais evoluídos somos, mais nós influenciamos a cultura, menos a cultura nos influencia. Quanto menos evoluídos formos, mais a cultura nos influencia e menos nós influenciamos a cultura. Ou seja, um fala com o outro, eu não ligo, não, mas uma boca bosta.
Uma boca porca, né? Nossa, aí todo mundo vai sair correndo. Então a questão está aí, a gente precisa tomar cuidado com a nossa psicosfera, porque é mobilização magnética, são fluidos que estão sendo mobilizados ali, e a gente precisa usar isso bem, né? Aí ela diz o quê? Que nesse item ela ensina a concentrar na saúde e não focar na doença. Concentrar no que é positivo e não no que é negativo. Concentrar. Agora é bom lembrar, eu não estou aqui falando em termos de uma positividade tóxica. A gente não achar que vai botar para baixo do tapete as coisas ruins, fazendo de conta que elas deixaram de existir. Não é isso. Lembra daquela frase de Fagner, da canção de Fagner, que eu tanto cito, né? Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Então não adianta a gente botar para baixo do tapete, não é isso. Não é isso. É conseguir transmutar. É conseguir mudar, é conseguir realmente evoluir. Não é simplesmente fazer de conta que não existe. Isso não adianta, não funciona. Aí ela cita Jesus dizendo as frases dele, né? Ele diz assim, ó, se quiseres, ou então, já que queres. Aí ele concluiria dizendo, levanta-te, anda, vê, ser limpo. Aí no fim ele falava, tua fé te curou, vai, não tornes a errar. A questão está aí, né? A gente precisa lembrar da ênfase no pensamento. Precisamos disciplinar o nosso pensamento. Precisamos ter muita atenção com a qualidade desses pensamentos. Lembra do caminho óptico que a gente já falou aqui algumas vezes? Então, focar na atenção correta, focar na visão correta, na concentração correta. Tudo isso é pensamento. A gente está falando tudo isso com relação ao pensamento. A qualidade dos pensamentos que a gente constrói em nós. Aí o segundo passo, ela diz que é preciso manter a sintonia mental com a fonte do poder. Me senti aqui no Dragon Ball. Que fonte do poder é essa? A gente está falando de que fonte de poder? É Deus. De onde emana todo o poder. Então, estar em sintonia constante com Ele é, em primeiro lugar, estar alinhado às leis dele. Não adianta a gente estar torto ali, achando que Ele vai compensar. Na verdade, a gente precisa compensar. Ele só vai compensar através de nós mesmos, da nossa força de vontade. Então, a gente precisa entrar em paz com a própria consciência, buscando a reparação, já que a gente tem consciência que ainda tem uma dificuldade. Então, a gente precisa construir essa reparação. Construir essa reparação quer dizer conseguir se alinhar com a manifestação da lei em nós. E obviamente a gente está falando aqui da oração constante, preconizada tanto na doutrina espírita, com relação à vigilância. Não é da vida alheia não, né? Não é de ficar espiando a vida dos outros, não. Vigilância de nossas próprias mentes, nossos próprios corações. E essa consciência, ou coisinha que dói, né? Consciência dói para quem andou aprontando. Às vezes detalhes mínimos. Uma pessoa lhe pede uma coisa, você, oh meu filho, hoje não tem. Aí sai, pô, tem tudo ali na bolsa, dentro do carro, mas menina, aquilo incomoda. Você está entendendo? É melhor você dizer que não tem, quando não tem realmente, é a consciência ficar na sua, mas dizer que não pode, podendo, né, é duro. Mas às vezes a gente pode também, ó, naquele instante fazer uma prece pela pessoa. Ou falar uma palavra amiga, não precisa necessariamente ser uma coisa material. Não estou falando só material, não. Eu acho que também a prece é importante, tudo é importante, mas tem horas que a fome não quer uma prece, não. Sim, Quer um prato com certeza, feijão, né? isso aí é óbvio. Não tem o que falar, né? Aí não tem o que falar. Inclusive a prece é uma atitude dessa, né? Me lembre seu nome. Cristiano. Cristiano, eu ia falar Eduardo. Cristiano, diga Cristiano. Eu lembrei de uma coisa aqui, Danilo. Você já citou ele, Humberto Rodin. Quando você mencionou que você está alinhado às leis de Deus, né? Rodin fala muito da gente estar no centro da vontade de Deus. Se a gente não está no centro da vontade de Deus, é como se a gente fosse bater de frente com o Himalaia.
quer dizer, tudo vai estar errado. Então ele orienta a gente a se perguntar, vem cá, minha situação, eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou alinhado com a Deus, enfim, é uma outra forma de... Né? Sim, interessante essa sua fala. Me faz lembrar o Patchwork de Eva Pierrakos. Eva Pierrakos fala isso, né? Que não adianta você, por exemplo, fazer uma prece ou mentalizar uma coisa positiva se essa coisa positiva não é algo que leva em consideração a positividade para os outros também. Leva em consideração, por exemplo, eu quero uma coisa positiva para mim, eu quero que fulana largue o marido porque eu quero casar com ele. Ou então, eu quero alcançar o sucesso porque eu quero que todo mundo me inveje. Ou seja, entendem como é a coisa? A gente precisa estar sempre ampliado para perguntar mais profundamente o que a gente deseja. O que a gente deseja? Não adianta a gente desejar algo que não está alinhado com o entorno. A gente precisa o tempo inteiro levar em conta que a nossa felicidade não pode ferir a felicidade do outro. E pelo contrário, a nossa felicidade será plena na medida em que ela também representar a felicidade para o outro. Então, alinhar-se à vontade de Deus tem a ver exatamente com isso. E aí ela diz assim, no terceiro passo, é preciso também cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. Bateu, doeu, leve para casa que é seu. Só do regime. Porque o que ela fala é interessante, tá? O que é descanso para Joana de Ângeles? Ela diz que descansar, você descansa numa leitura edificante. Não é inatividade, não é um descanso inútil. Não é inutilidade descanso. Você vai descansar, por exemplo, fazendo trabalho voluntário. Você vai descansar aurindo informações positivas para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Você vai descansar com situações úteis. Isso é descanso na perspectiva de Joana de Ângeles. Mas também dá um cochilinho bem importante. Não, de jeito nenhum a gente está dizendo o contrário. Tem o cochilinho também importante, óbvio, né? A gente vai sempre na medida das forças. Lembra da lei do trabalho? Sempre é na medida das forças. Então a gente não vai, obviamente, violentar isso porque estaríamos sendo contrários às leis divinas. Então, obviamente, que tem que levar em consideração a medida das forças. Então a leitura é edificante, ela vai dizendo sobre a necessidade de uma alimentação adequada, uma alimentação consciente. Aí eu gosto do chamado mindfulness alimentar. É quando você vai se alimentar e você está consciente do que você está comendo. Você está sentindo o sabor da comida, está ali inteiro. Não está com o celular na mão, comendo ali, lendo rótulo, ou então qualquer coisa. Você está presente no que está fazendo. É preciso que a gente tenha consciência alimentar, estar ali verdadeiramente, fazendo o que você está fazendo, sentindo o sabor do alimento, sabendo que aquele alimento foi o mais importante para você se nutrir naquele instante, sabendo que foi escolhido de forma conscienciosa para que a gente pudesse nutrir nosso organismo, sabendo que a gente está cuidando do templo que abriga temporariamente a nossa alma, né? Então, sempre com esse olhar, focando, inclusive bendizendo as mãos abençoadas que fizeram aquele alimento. Então tudo isso a gente precisa focar para poder estar inteiros ali. No caso de porcaria dos alimentos, no caso de gordura branca, industrializada. Aí ela fala da necessidade da higiene necessária. Obviamente que a gente precisa também levar em conta aí o equilíbrio, que às vezes a gente vê uma pessoa com toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo, achando que tem que tomar 25 banhos por dia para poder estar limpo. Isso não é o caso, né? Então, pelo amor de Deus, a gente precisa sempre ler aí com a perspectiva de higiene necessária, não a higiene desnecessária. E o tempo inteiro a questão da disciplina, novamente o orar e o vigiar aí, como sendo absolutamente essencial. Como disse Emmanuel, Chico Xavier, das 3 condições, né, absolutamente necessárias para prosseguir no trabalho do bem. Quais são essas 3 condições? Disciplina, disciplina e disciplina. Então precisamos de disciplina. Isso aí é óbvio.
E por fim, mas não menos importante, ela fala sobre a necessidade de canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade e a paz. Olha aí que importante isso. E aí ela traz que está no perispírito as matrizes dos transtornos que a gente vive, né? Está a matrizes do ódio, do ressentimento, de azedume, e que nós precisamos tomar consciência de que nós somos coautores da nossa recuperação. Somos coautores do nosso restabelecimento. Que está no perispírito. Está no perispírito, né? As matrizes disso saem obviamente do espírito e se coagulam ali no perispírito. E aí você vai tratar isso à medida em que você vai se transformando, vai mobilizando a sua vontade para mobilizar os fluidos magnéticos, e isso transforma. E a gente inclusive consegue mobilizar de tal forma que a gente ilumina. Lembra daquela história de Chico Xavier, quando a irmã dele matou o cachorro dele? Ele tinha um cachorro que estava dando trabalho porque tinha uma deficiência. Olha a chuva. Então, esse trabalho que o cachorro dava era um trabalho que ele tinha que chegar 4 horas da manhã em casa, tinha que limpar sujeira que o cachorro fazia, dar banho no cachorro, quando ia dormir só tinha pouco tempo de sono. Aí uma irmã dele vai e mata o cachorro achando que era um favor que ela estava fazendo para ele. Ele fica magoado e a Emmanuel aparece para ele e diz: você precisa perdoar sua irmã. Você está guardando essa mágoa está mantendo uma mancha escura em seu coração, isso está atrapalhando a qualidade do trabalho mediúnico. Ah, meu irmão, mas como é que eu vou fazer? Porque foi difícil o que ela fez, realmente não foi fácil. Eu estou tentando perdoar, mas é difícil. E aí Emmanuel diz: pergunte a ela o que é que ela mais deseja, vai lá e providencie para ela. Para ela? Mas como assim? Que história é essa? Ela que me magoou, eu que tenho que dar um presente para ela? E aí Emmanuel diz: a receita não é minha, Chico, é de Jesus. E aí, contrariado, Chico vai lá, pergunta para ela o que é que ela queria. Ela diz que queria uma máquina de costura das melhores. Aí ele vai, compra a máquina, divide em umas 12 encarnações, porque caríssima, ele ganhava um ordenado bem pequeno, né? E aí ele consegue comprar com muito esforço e dá de presente. No momento que ele dá de presente para a irmã aparece para ele, ele consegue ver que sai uma luz da irmã e invade e inunda o coração dele, e naquela hora toda a sombra se dissipa. Olha como é a mobilização energética, que a gente às vezes não tem tanta consciência. Mas às vezes essa cura se dá de outra maneira, não é necessariamente orgânica ou perispiritual, às vezes é muito mais profunda. Aí eu me lembro de uma história que é trazida por Amélia Rodrigues, inclusive na vez que eu fui para a mansão, para aquele programa conversando sobre espiritismo, que Divaldo estava lá presencialmente, e ele contou essa história, psicografia de Amélia Rodrigues, a história de Esther, uma jovem paraplégica que morava ali perto do lago de Genezaré, e que ouve falar de Jesus, e o pai luta em buscar Jesus, porque esse tal desse profeta aí, se a gente buscar ele, a gente vai estar ferindo a nossa ancestralidade, a gente vai estar ferindo a nossa religião, então não vou. Aí a filha diz: pai, você me ama, então eu quero ficar boa, se ele puder me curar. E aí ele resiste quanto pode, depois manda procurar, não acham, e aí descobre que ele estava em Magdala, que é ali a 3 km de onde eles estavam, resolve levar. E aí quando Jesus vê a menina, pergunta o que ela quer, ela diz: quero te curar, eu quero que você me cure. E aí Jesus diz para ela, né, que a cura que ele pode dar a ela é muito melhor, é uma cura muito mais profunda, uma cura muito mais intensa, né, mas que não aquela que ela desejava. Ela fica triste com aquilo, fica decepcionada com Jesus. Então depois de muito tempo, Jesus desencarna, e aí depois de muito tempo é que ela é levada para Roma, e aí estão condenando os cristãos no circo romano ali no Monte Aventino, perto de onde ela estava, e ela ouve os gritos dos cristãos, etc e tal. Aí uma amiga comenta com ela, né? Esses cristãos
esses seguidores do carpinteiro, e aí vão falando, ela vai falando de uma maneira bem hostil, e aí ela vai falar que ela teve contato com Jesus. Ah, mas você pediu para ele curar você, ele prometeu te curar e não te curou? Aí ela diz, não, ele me curou. Só que de uma forma muito mais profunda. Ou seja, tem coisas que a gente não vai ter uma cura orgânica, porque a própria doença ali é parte da cura. É importante que a gente lembre disso, né, gente? A doença é remédio. A doença é parte da cura. O adoecimento, muitas vezes, é uma parte importantíssima do nosso processo de cura profunda. É preciso que a gente esteja muito atento para enxergar isso, para perceber que, às vezes, a cura é de outro nível. E é preciso que a gente permita que Jesus nos cure nesse nível profundo, que é isso que realmente interessa. E ainda ter que apalpar a cura e ela vem, né, em outro estado energético, em primeiro lugar. É aquilo, não precisar ver para crer, né? Porque a gente precisa notar que não, às vezes está vindo lá de trás. Né? Às vezes a cura é muito mais interna, é uma coisa muito mais... É o que eu falei nesse instante, né? É a cura do ponto de vista. Às vezes a gente precisa olhar de outra forma, a cura precisa vir por aí. E às vezes a gente só vai ter essa manifestação externa da cura daqui a 2, 3 encarnações, a gente não sabe. O Danilo, às vezes, um probleminha assim. Aí as amigas pegam água, você vai na rua, o povo lhe dá cadeira, lhe ajuda a andar, acontece muito comum, sabe? Às vezes você está sendo a oportunidade do outro fazer caridade e não sabe, né? Carinho, eu fico orgulhosa. Mas é importante a gente deixar bem claro aqui, tá? A proposição de Joana não é uma positividade tóxica. Não é uma coisa de, pense positivo, porque você vai ficar bem. Gente, isso é absurdo. Hoje em dia a gente ainda tem essa lógica de que pensar positivo vai fazer. Não é isso, gente. A gente vai escolher melhores pensamentos, cultivá-los, mas não é só... vibre que vai conseguir ter um poste na porta de casa. Não é assim, gente. Isso aí é superficialidade, isso aí obviamente é uma distorção. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando da necessidade de que a gente crie uma ambiência psíquica mais positiva a partir de um olhar de que é uma construção que o bem do outro vai tocar no meu bem. Então eu preciso ajudar o outro a ficar bem também. Não adianta só eu ter um olhar egoístico pensando só em mim. Eu preciso levar em conta que eu estou colocado onde eu necessito estar. Ali é o cadinho purificador. Ali é a seara de bênçãos. Onde eu estou, onde eu fui plantado, é ali que eu tenho que florescer e frutificar. É preciso que eu desperte para essa necessidade. E que eu normalmente me assombra, porque às vezes essa história de ficar colocando para baixo do tapete só está aumentando a sombra. Eu lembro de um texto maravilhoso no livro Ao Encontro da Sombra, de Christine Downing. O texto é de Robert Bly, chamado A Sacola... A Grande Sacola... É alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente o título, mas a grande sacola que nós carregamos nas nossas costas, que é a sombra. A gente vai jogando para a sombra, qualquer característica que incomoda socialmente, a gente joga para a sombra e faz de conta que, eu penso positivo. Quando alguém perguntar se está tudo bem, você diz, tudo bem. Não está tudo bem. Você pode até dizer o quê? Está ficando bem, ou vai ficar bem, as coisas estão caminhando. Isso é verdade. Mas assim, também você pode dizer que está tudo bem, não tem problema, desde que sua perspectiva seja a seguinte. Bom, eu sei que as coisas não estão bem, mas eu sei que tem a vontade de Deus em tudo, inclusive nisso. Então, olhando dessa forma, está tudo bem, de qualquer jeito. Aí, beleza, você pode falar que está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não é para mentir para si mesmo. Porque isso é positividade tóxica. Isso não é verdade. Se é uma verdade, não vale a pena. Diga. E a positividade tóxica pode levar para alienação. Porque uma coisa você não pode ficar o dia inteiro vendo noticiário popular. Sim. Outra coisa você fala, não assisto mais notícia. Então uma pessoa vai ficar alienada, desinformada e não vai funcionar no mundo. Eu tenho escutado muito isso, só por ver da notícia. Não quero saber o que está acontecendo na China, no mundo, na minha rua. Claro que a maioria das coisas são
humanidade. E porque também isso é o que as pessoas consomem. A coisa do o bem anda de sandália de plumas, enquanto que o mal anda de tamanco de madeira. É o que chama mais atenção, obviamente, é o tamanco de madeira. Então a gente ouve muito mais sobre o mal, presta muito mais atenção ao mal, até por identificação, né? E assim, você assistir ao mal, não vai te afetar. Se você se robustece, não vai te afetar. Você sabe onde está, né? Não é porque você vai assistir no noticiário, se você está tendo uma guerra, que vai criar uma guerra. É preciso que você se robusteça para isso. Para a saúde mental, eu acho que a alienação é pior do que a pessoa está bem estimulada. Tem alguns estudos interessantes, já concluindo a minha fala, porque já chegamos no nosso horário, que falam que o ideal é você deixar para ver notícias às 17 horas. Vocês já viram isso? Que não vai influenciar tanto o seu sono e não vai influenciar a sua produtividade ao longo do dia. Interessante esses estudos, né? Mas aí eu deixo o questionamento. Qualquer estudo científico é questionável, então a gente precisa levar em conta a questionabilidade, a refutabilidade disso. Mentira, eu lembrei da música, né? Porque você é musical também. Mentir pra si mesmo é sempre A pior mentira. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então a gente precisa estar sempre atento para que a verdade se manifeste através de nós. E como a gente bem sabe, a verdade é o amor. Então que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus acolham nossos sinceros propósitos de nos curarmos